Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para nosso vídeo semanal sobre os índices. Antes, gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, desse aquela força para a gente consiga compartilhar conhecimento de forma gratuita. Então, se você tem um amigo que quer conhecer sobre bolsa, manda esse vídeo para ele. Se você acha que o meu conteúdo ele gera valor para você e você quer contribuir de alguma forma, você tem duas possibilidades. Uma é você olhando ali o clube de canais. É um clube de assinatura onde você vai entrar num grupo de Telegram onde eu debato durante a semana algumas visões de mercado com os alunos. E outra é uma colaboração espontânea ali, clicando no ícone Valeu, para que eu sempre possa estar aqui trazendo um conteúdo novo e relevante para você. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Bom, começando aqui pelo gráfico semanal, né, do Ibovespa. E nós temos falado na expectativa de repente o mercado fechar acima ainda da média móvel de 21 períodos exponenciais, né? E aconteceu, ele fez bem ou mal, ele fez um rompimento falso dessa média, e quando ele faz isso, geralmente ele tem uma recuperação, né? Se você olhar aqui recentemente, ele rompeu falso, depois foi para cima, subiu, volta mais um tempo, ele rompeu falso, subiu, acabou indo, né? Aqui mais para trás você vê outras vezes isso acontecendo. Óbvio, isso não é 100%. Aqui rompeu, ainda ficou um tempo abaixo para depois voltar. Aqui rompeu e caiu, né? Mas pelo pouco que eu olhei, né, a média móvel ela, de 21 ela tem segurado às vezes o preço do gráfico semanal, né? Vamos ficar na expectativa, ver se nessa semana o Ibov faz uma sequência aqui, uma semana positiva, né, com máxima e mínima maior que da semana anterior, que eu também já entendo assim como uma sinalização de que o Ibov, em que o Ibov pode retomar a tendência de alta, né? Isso aqui ser um ponto de retorno e voltar a subir. Então, no semanal para mim é isso. Voltando aqui para o gráfico limpo e exibindo meus estudos, nós vemos que no gráfico diário ele conseguiu romper a consolidação que nós tínhamos traçado, mas ele não evoluiu, né? Na semana foi uma semana meio que lateral, né? Se você olhar aqui os 5 dias, ele ficou dentro de um range ali, né? Foi uma semana com uma volatilidade muito grande, né? Se você olhar a quantidade de variação de pontos ali, foi acima do normal, 2.700 pontos, 2.700 pontos, e aqui 2.500, né? Então segunda, terça e quarta Segunda, terça e quarta, uma volatilidade muito grande. Quinta-feira também. Na sexta-feira que a volatilidade foi um pouco menor, né? Se você compara a amplitude desses dias, são bem maiores do que dos dias anteriores aqui, né? Os dias mais... Em toda essa tendência de queda aqui, eles não tiveram a amplitude desse dia aqui. Esse dia foi um dia fora aqui. Esse dia aqui foi um dia normal, né? Um dia que... Sexta-feira da semana retrasada, que ele deu uma descamboteada aí, por vários motivos. Então eu vou continuar mantendo meus alvos aqui da tendência de baixa, né, entendendo que ele está fazendo, talvez aqui no gráfico diário, perna 1, perna 2 e está lançando uma perna 3, né? O primeiro alvo já foi atingido, o segundo alvo está aqui em 118.720, como eu já falei anteriormente, e o alvo da consolidação está aqui em 117.260, né? Sem falar que essa região aqui é uma região boa, porque ela tem esse suporte relevante aqui de tempos anteriores. Então vamos ver se o mercado vai realmente buscar essa região para aí tentar, né, recuperar e voltar para a tendência de alta, ou buscar essa região, fazer pivô e romper e buscar outros patamares de preço menores, ou se a partir de agora ele vai ganhar força, né? Como a sexta-feira ele demonstrou força, ele vai subir e voltar para dentro da consolidação e testar lá o topo em 129.700, né? Então ele teria uma amplitude aí de 7.000 pontos praticamente para ganhar aqui nessa semana. Vamos ver o que acontece com o Ibov nessa semana. Tá? No gráfico de 60 minutos também não vejo muita coisa, né? Nos 60 minutos ele está consolidado, você percebe? Ele não rompe máximas e mínimas há algum tempo já, ele está dentro desse range aqui. E também aqui ele tem uma outra consolidação. Vamos ver se ele rompe a consolidação, vai buscar a máxima lá da consolidação do diário, ou se ele rompe para baixo e vem buscar os alvos. E para finalizar aqui no gráfico diário, né, o preço está abaixo das médias de 72 e 17 exponenciais, ou seja, se o preço resolver subir
A partir daqui, esse aqui pode ser já um ponto de resistência e o difusor ele continua virado para baixo, indicando que o Ibov pode estar fazendo uma reversão para queda. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer com o Ibov e vamos agora para o ICOM, né? O índice de comércio. O ICOM essa semana ele também ficou relativamente lateral, né? Segunda-feira que foi um dia de alta, mas um dia de alta não muito convicto, que deixou muito pavio. Aí na terça-feira ele deixou um martelo muito bonito e depois ele fez 3 dias laterais, né? Quarta, quinta e sexta. Mas chegou aqui no alvo da projeção do pivô de baixa do gráfico diário, né? Então é uma região aqui onde pode ser possível ponto de compra, né? Por ser alvo da região de baixo. O ICOM ele pode dar um repique, né? Pegar aqui uma retração qualquer. Vamos fazer aqui, ó. Pegar aqui uma retração. Deixa eu apagar aqui o pivô. E a gente pode imaginar que ele venha subir ou pelo menos até 5.350, ou quem sabe o 161, que é o mais confiável, né? 5.460, então ele vai dar um repique até ali para depois jogar uma próxima perna de baixo e buscar aqui a LTA ou a zona de suporte aqui embaixo, tá? Não sabemos o que ele vai fazer, mas que ele já chegou numa região de alvo, ele já chegou. Então vamos aguardar aqui, não vou marcar ainda a retração porque ele não deixou um ponto de retorno. Lembrando que ele já está testando aqui a retração do semanal, né? Ou seja, ele realmente já pode ter chegado, além de estar num alvo, ele está na retração de 161 do semanal, e a partir daqui ele pode jogar uma perna de alta, né, continuando a tendência de alta do semanal, ou fazendo um repique aqui para jogar uma próxima perna de baixa. Ou seja, para mim, comércio nessa semana eu só vejo compra, não vejo motivo de vender. Beleza? O IEX, ele estava num suporte interessante, eu tinha comentado com vocês que era um setor que eu não gostaria de vender nesse momento, por estar nessa região, né? Embora não fosse alvo do movimento, tinha essa memória de preço aqui que já tinha sido estudada anteriormente, e ser a região aqui de 50% a 61% da retração do semanal. Então, eu também não vejo nessa semana motivo para vender o setor de eletricidade. Ele pode cair e vir buscar aqui o alvo em 100%? Sim, mas para mim ele tem uma zona de confusão aqui que pode fazer com que ele rompa e volte, aí dê stop e depois vá. Tá? Então eu aguardaria para pensar em vendas no setor de eletricidade. Beleza? O índice financeiro, né? A mesma coisa do setor de comércio e o setor de eletricidade que eu falei semana passada. Lembrando que ele tinha parado aqui e essa aqui foi a segunda-feira, né? Eu falei que ele estava num suporte bem relevante, né? Que era a região de 50% da retração do semanal e que também não via como um bom setor para pensar em vendas, porque o preço poderia ficar embolado aqui, ele ia te dar a entrada e depois não iria, né? Ainda não vejo motivos para venda nesse setor, porque ele ainda está nessa região. Ele pode ir, Flávio, sem dúvida nenhuma, ele pode vir aqui testar LTB ou fazer 100% aqui da perna 1, perna 2, perna 3, onde seria o alvo em 11.100. Mas por estar nessa região conturbada e tal, para mim aqui se torna mais complicado vender nesse ponto, tá? Guardaria uma próxima oportunidade. Se ele resolver subir, ele vai ter problema aqui na região de topos anteriores, né, em 12.500 aproximadamente. Ganhando aqui, ele vai lá para o topo para tentar pegar o rompimento do topo em 13.131, beleza? Aqui, se eu fosse pensar em alguma coisa essa semana, eu pensaria em compras. O IMAT, né, esse aqui eu falei que poderia ser uma das possibilidades de venda, né, mas ele também não evoluiu. Ele fez 5 dias laterais aqui e não deu sequência ao movimento de baixo, ou seja, ele ainda não, para mim, ele ainda não confirmou aqui com perna 1, perna 2, perna 3. Para mim ele está preso nesse caixote e ele precisa romper esse caixote para determinar se ele vai romper o caixote, buscar alvo aqui embaixo, para baixo, ou se ele vai romper para cima e buscar alvo, de repente, aqui no topo anterior. Beleza? Então aqui também é um setor onde para mim está consolidado. Eu aguardaria um rompimento para um dos dois lados para tomada de decisão. O IMOB, né? Eu tinha falado com vocês que dos setores anteriores já estudado, o IMOB era o mais bonito para venda, porque ele ainda tinha alvo para buscar e não tinha nenhum tipo de suporte relevante aqui para trás, né? Quando nós falamos no vídeo anterior, ele estava nesse candle aqui, né? Então ele fez um dia positivo e depois ele fez alguns dias negativos. Sexta-feira ele deu uma respirada.
Então foi realmente o setor que conseguiu aí dar uma escorregada. Quem vendeu na segunda-feira ou na terça-feira provavelmente já conseguiu fazer até uma parcial, né? E esse setor ainda tem alvo para cair, ele pode vir aqui no 554, né? Então poderia continuar pensando em vendas. Seria interessante que ele desse de repente uma repicada para depois lançar uma nova perna de baixa, né? Se você olhar aqui o semanal, ele já perdeu a região de 61,8 do semanal, então isso pode ser uma indicação de que ele realmente vai buscar o alvo aqui no suporte, tá? Não vejo motivos para compra, não vejo. Talvez ele chegando aqui no alvo, no suporte, pode ser o momento onde que eu possa pensar em compra em ativos do setor imobiliário. Beleza? Então legal. O setor industrial, o INDX, né? Ele está consolidado aqui, a gente tem a marcação da consolidação aqui feita no vídeo anterior. Ele não confirmou o pivô de baixa, né? Ele ficou consolidado nessa semana. Então aguardar, se ele romper, bem ou mal, ele já atingiu 100% desse pivô, né? Mas o alvo talvez seria aqui em 25.330, que é a região de suporte. Ele caindo, chegando nessa região, eu já começo a abrir os meus olhos para compra, né? Tem uma LTB aqui interessante também. Então vamos observar também o que o setor industrial vai fazer. O SMLL, o setor das small caps, esse setor bem ou mal fez uma queda, fez uma correção mais aguda, né? Ele está confirmando o pivô de baixa. Então, já que ele rompeu a LTB e a região aqui de antigo topos, né? Ele pode vir buscar aqui a região de 61% da retração, que casa mais ou menos próximo aqui com 161,8 do pivô de baixa, né? Então, as small caps aí, talvez essa semana seja mais uma semana onde que elas venham buscar alvo aqui para baixo. Não vejo motivos para compra nesse setor. O MLCX, que é o setor das empresas médias, ele estava consolidado aqui nesse retângulo, e na sexta-feira passada ele deu uma confirmada no rompimento dessa consolidação, e aí o alvo traçado está aqui em 2.340, né? Mas ele, nessa semana que se passou, ele ficou consolidado, na verdade, né? Ele não progrediu nessa consolidação. Quem sabe agora, que ele já consolidou aqui no fundo, ele vem atingir o alvo dele aqui da amplitude do retângulo para baixo, tá? Não vejo pivô para lançar a perna para baixo aqui, tá com poucos candles e tal, prefiro acreditar na amplitude do retângulo. E esse alvo aqui, ele bate com 50% da retração, talvez ele pode até ir buscar ali o 61,8, né, que seria aqui na casa dos 2.280, tá? Vamos aguardar para ver o que o MLCX vai fazer. O DI, né? O DI, ele finalmente rompeu a consolidação aqui do retângulo e já chegou praticamente nos nossos alvos. Nós temos dois alvos para o DI. Um era o 61,8%, que era a projeção desse pivô de alta aqui, que ele sinalizou 2 semanas atrás, né? Ele já chegou aqui no 9,14, né? Já atingiu o alvo desse pivô, e o alvo do retângulo estava um pouquinho acima aqui, né? No 9,3, que ele também já atingiu, ou seja, ele já atingiu os nossos dois alvos, né? Então acredito que agora de repente ele pode fazer uma pequena correção, e essa pequena correção, o alvo dele é aqui em 8,5, né? Talvez aqui pode ser um bom ponto onde ele vai parar, a resistência que vira suporte, né? Então aqui já tem uma região relevante para ele respeitar. Então vamos ver se o DI volta aqui para o 8,5 para ir lançar uma próxima perna de alta, né? Vamos aguardar e ver para onde vai o DI. O dólar a gente estava trabalhando com ele com uma expectativa altista, né? Que ele tenha lançado aqui perna 1, perna 2 e fosse uma perna 3, né? Com alvo aqui em 5.500 e depois em 5.760, né? Essa semana ele ficou meio de lado, meio lateral, né? Se você olhar aqui os últimos 5 dias, ele não foi para lugar nenhum, então ele não evoluiu na nossa perspectiva de alta, mas também ele não caiu, ele não rompeu o fundo aqui, deixando isso aqui mais confuso, consolidado, né? Então, como ele não rompeu o fundo ainda, eu ainda fico com a expectativa de que ele está fazendo perna 1, perna 2, para lançar uma perna 3. Legal?
para cima, ele vai ter problema justamente aqui, né, no 5.340, que tem topos anteriores, esse topo já foi testado 2 vezes, né? E para baixo ele vai ter problema aqui no 5.080, que ele também já testou 2 vezes, ou seja, o dólar aqui mostrando que ele está bem consolidado nesse range, tá? Entre 5.080 e 5.340. Vamos aguardar ele romper para um dos dois lados, para ver se ele vai continuar buscando os alvos do pivô de alta, ou se ele vai romper para baixo, e aí a gente mensura aqui a amplitude do retângulo para baixo, ou até mesmo a continuidade aqui do pivô maior, perna 1, perna 2, perna 3 de baixo. Legal? O BDRX, né, que é o índice das BDRs, que tem relação com o dólar, ou seja, se o dólar sobe, a chance desse índice subir também. Nós tínhamos feito um estudo para que ele fizesse um pivô de alta, né? Então ele está aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, com alvo aqui em 14.365. Essa semana ele teve uma segunda-feira bem negativa, né? E depois se recuperou nos outros 4 dias, né? Problema para o BDRX para baixo, essa região de fundos, bem ou mal já tem 2 fundos aqui, então se ela perder aqui os 13.080, pode ser que ele venha buscar esse suporte anterior. E para cima aqui eu entendo essa região de topos anteriores aqui, 13.830, como o próximo problema. Superando aqui, ele tende a buscar o nosso alvo em 14.365 e talvez até em 15.233, tá? Vamos aguardar para ver o que o índice da BDR vai fazer. O Dow Jones, né? Continuamos com a mesma expectativa, né? Ele fez perna 1, perna 2, está lançando uma perna 3. Essa semana ele conseguiu romper aqui o topo anterior e o nosso alvo está ali em 37.600, né? Vamos ver se o Dow Jones ganha força e chega ali em 37.600, né? Repara que a média móvel segurou bem o preço, né? Ele está lateral aqui há alguns dias e está ameaçando aqui um rompimento de topo para buscar o nosso alvo. Então também não vejo muito o que fazer, né? Aguardar aqui, se ele, como ele está consolidado nesse tempo, talvez se ele romper essa mínima, ele talvez venha buscar aqui esse fundo anterior. Em compensação, rompendo a máxima, ele vai ganhar novas máximas, fazer novos topos históricos. Beleza? Vamos aguardar para ver o que o Dow Jones vai fazer nessa semana. Ou se ele vai continuar de lado, ou se ele vai ganhar tendência e buscar nosso alvo lá em 37.600. O S&P 500, muito parecido com o Dow Jones, né? Só que esse parece que anda um pouco mais rápido. Nós tínhamos também traçado aqui uma perna 1, aqui uma perna 2 e lançamos uma perna 3 aqui na casa dos 4.560. Ele rompeu aqui já o topo anterior, está consolidado também, mas ele também já rompeu o topo da consolidação, ou seja, pode ser que ele esteja realmente indo buscar lá o nosso alvo em 4.560. Então, também não vejo o que fazer aqui, não vejo motivo para vendas. Eu acho que o movimento é altista, né? Está em tendência de alta clara, né? Para mim, o problema é o canal, né? Tem uma linha de canal aqui, né? E esse canal pode ser talvez um ponto onde que ele sinta, ao tocar aqui, antes de chegar no nosso alvo, pode ser que quando ele chegar aqui nessa região da linha do canal, ele sinta, dê uma corrigida para ir sim lá no nosso alvo. Vamos observar, ver qual vai ser a movimentação do S&P 500. O DXY, né, que é o dólar, frente a uma cesta de moedas internacional, nós tínhamos como alvo aqui, ele já deu uma subida e chegou praticamente no nosso alvo, ele voltou para essa região aqui, né? Nessa retração ele já veio testar aqui 38,2% da retração e sentiu essa região e apresentou força, ou seja, ele pode estar fazendo uma movimentação de pivô, né? Perna 1, perna 2, lançando perna 3. Assim que ele romper esse topo, ele confirma essa movimentação e aí a gente pode fazer uma projeção usando a projeção de Fibonacci para ver aonde pode ser o alvo do DXY, tá? Por enquanto eu vejo o ativo forte, né? Ele está subindo, né? Mostrou força nos últimos 5 dias. Também não vejo motivo para venda, né? Lembrando que o topo anterior geralmente geram resistências. Então aqui tem um topo, aqui também vai ter um topo, ou seja, para ele passar do 93.180, talvez ele tenha um pouquinho de dificuldade. Então vamos aguardar para ver se nesse ponto ele vai segurar, bater aqui para dar uma repicada aí, ou se ele, a partir daqui ele volta e vem buscar
patamares de preço menores, beleza? E para fechar, o EWZ, né, a gente tinha traçado uma consolidação, porque a gente entendeu que ele fez 2 topos aqui, marcou lá em cima, e ele tinha feito 2 fundos aqui, mas essa congestão, né? E bem ou mal ele está consolidado, ele não caiu, ele não foi, ele não perdeu o fundo aqui e foi-se embora. Ele, na verdade, se você olhar, ele rompeu falso, né, deixou pavio e voltou para dentro dessa congestão. Quem sabe não seja um sinal em que ele vá buscar o topo lá, né? Ele testou o fundo, não rompeu de vez, essa semana ficou aqui testando, ficou testando aqui e não caiu. Talvez ele possa vir testar o topo aqui, e se ele for para cima, ele carrega a nossa bolsa provavelmente, tá? Então vamos aguardar para ver qual vai ser a movimentação do EWZ, né? Beleza, pessoal? Bom, obrigado por ter assistido o meu vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Desejo uma excelente semana para você. Um abraço!